A paz do Senhor Jesus, amada igreja, tudo bem com vocês? Tudo preparado aí? Prepararam a ceia? Estão com a família reunida aí? Pare tudo, que você está fazendo nesse momento. Se você puder, esteja agora conectado, com aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que em casa, às vezes a correria, às vezes preciso lavar uma louça, preciso fazer algo. Mas nesse momento eu queria convidar você a se desligar de todos os seus afazeres, de toda a distração, e você focasse nesses poucos minutos que nós temos aí de compartilhar a palavra do Senhor. Nós já tivemos um tempo aqui de adoração, um tempo de nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Já tivemos um tempo para tudo isso, e agora nós precisamos compartilhar a palavra. E o Senhor tem colocado uma palavra, e o título dessa mensagem é: Ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu queria convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Nós vamos ler Jó 14, do 7 ao 14, Se você está com a sua Bíblia eletrônica, é mais fácil de achar. Se a sua Bíblia ainda é de papel, é um livro antes de Salmos, Se você for em Salmos e voltar, você vai achar o livro de Jó. É uma história muito maravilhosa, de muitos ensinamentos. É o livro mais antigo da Bíblia, Muitos teólogos acreditam, a autoria de Jó a Moisés, Então nós vamos estar compartilhando nessa noite. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu, não acordará, nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesse na sepultura, e me ocultasse até a tua ira se fosse, se me pusesse um limite e se lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de seu combate expirará, até que viesse a minha mudança. Amém, queridos? Até aqui, Jó, ele tem uma visão equivocada daquele momento que ele estava passando. É como nos nossos dias, situações complicadas, o mundo todo está vivendo, e nós podemos ter uma visão equivocada daquilo que está acontecendo nesses dias. E isso aconteceu com Jó. A Bíblia diz que, no que nós lemos aqui, que Jó estava dizendo que uma árvore cortada tinha muito mais valor que ele. Jó está dizendo que uma árvore cortada, se ela é derrubada, ela cair no chão, ela morrer com o cheiro das águas, ela brotará e voltará a ter vida. Mas Jó diz que o homem não tem mais esperança, porque o homem morrendo e acabando todas as coisas, a vida dele é o final de todas as coisas. Jó começa a acreditar que uma árvore tem mais valor que a sua própria vida. Jó está num período de uma amargura tão profunda, e Jó começa a ter uma visão equivocada de quem é Deus e aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas Jó não chegou nesse equívoco, Jó não chegou nesse momento tão triste à toa. Teve um processo que levou Jó a acreditar que uma árvore era mais importante do que ele. Foi processos que Jó viveu, assim como muitas vezes nós vivemos e passamos por processos doloridos na nossa vida, e nós achamos
que nós não somos valiosos, achamos que nós não temos importância, achamos que a nossa vida está acabada, achamos que uma crise se abateu e ao fim de todas as coisas. Jó se encontrou nessa maneira, justamente nessa passagem que nós lemos, porque Jó, a Bíblia diz em Jó capítulo 1, que Jó era um grande homem, Jó era rico, Jó era conhecido, Jó era respeitado, Deus tinha abençoado Jó tremendamente. Mas um dia as coisas começaram a mudar na vida de Jó. A Bíblia diz que um dia começou a chegar as notícias, e um dia a Bíblia diz que Jó, que era rico, Jó que tinha uma família grande, que tinha filhos e filhas, Jó que tinha muitos camelos, muitas ovelhas, Jó que tinha muitos servos, em um dia a realidade dele começou a mudar. Esse homem que chegou à conclusão que uma árvore era mais importante do que ele, porque naquele dia a vida dele mudou todas as coisas. A Bíblia diz que os servos chegaram a Jó, e quando um servo chegou a Jó e disse: olha, foi roubado todos os seus gados, mataram todos os seus servos, só eu escapei. A Bíblia diz que também caiu fogo do céu e consumiu as suas ovelhas, consumiu os seus servos. Jó passa por uma grande perda. Jó sofre o ataque dos seus inimigos, os caldeus, e levam embora todos os camelos. Então, em um dia só, as notícias não param de chegar. E um dia só as coisas começam a acontecer na vida de Jó. E talvez Jó nesse momento pode pensar: não falta acontecer mais nada de ruim, está tudo de ruim acontecendo na minha vida, as notícias não são boas na minha vida. Quando Jó pensa que chegou as tristes notícias para ele, talvez ele pensasse: agora não falta mais nada para acontecer. Ainda chega uma má notícia, ainda Jó recebe uma notícia que os seus filhos estavam reunidos numa casa, e soprou um vento e derrubou a casa sobre os seus filhos, e todos os seus filhos morreram naquele mesmo dia. Jó recebe uma notícia muito triste. Talvez perder as coisas nos leva a uma tristeza, mas quando nós perdemos pessoas, quando perdemos os nossos entes queridos, perdemos uma pessoa que nós tanto amamos, nós ficamos abatidos, e há muitos questionamentos na nossa vida. Como é triste nós passarmos por um momento de luto, como é triste quando nós perdemos alguém que amamos. Como é triste a gente ver o noticiário: morreu 2.400 pessoas, 2.700 pessoas. Parece que todos os dias há uma divulgação de números, mas por trás desses números existem pessoas, existem familiares, existe uma dor que está sendo gerada numa nação, em todo o mundo, porque não é só uma pandemia. É a tristeza de ver pessoas morrendo que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas morrendo que não conheceram o Senhor. As pessoas não são números, as pessoas são a criação do Pai, são aquilo que o Pai idealizou. E nós vemos se abatendo sobre a vida de Jó, a perda de seus filhos, Jó perdendo tudo que tinha. Jó chega a cada dia numa conclusão: uma árvore é mais importante do que eu, porque uma árvore, se for cortada e ela morrer, ao cheiro das águas ela brotará, mas para a minha vida, para o homem, não tem mais esperança. Jó perde completamente a esperança, porque ainda além de Jó perder as coisas materiais, perder os seus filhos, agora Jó vai passar por um processo de enfermidade. A Bíblia diz que Jó, ele começa a ter uma enfermidade. Alguns teólogos dizem que a doença que Jó adquiriu foi uma doença chamada elefantiase. São úlceras que essa doença pode causar do pé até a cabeça. E a Bíblia diz que Jó, ele estava enfermo com úlceras desde o pé até a cabeça. Essa enfermidade é terrível, essa enfermidade são úlceras por todo o corpo. Ela gera um mal-estar, ela traz uma deformação, ela traz uma deformação nas pessoas, as pessoas ficam irreconhecidas. Jó, ele passa por um momento de dor, o odor que sai dessas feridas são terríveis. Jó, ele pega um caco e ele começa a se coçar. Jó tem uma dor tremenda, e para piorar agora, a sua esposa olha para Jó e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Não há esperança para você.
Então quando Jó olha à sua volta, ele vê enfermidade. Quando ele olha para os dias que passaram, ele vê a perca de tudo aquilo que ele tinha. Ele perde os seus filhos. Jó começa a perder a sua identidade. Jó começa a passar por um momento onde ele não se vê mais como homem importante. Jó perde a esperança. Jó passa por um processo de perder a esperança. Jó passa por algo terrível na vida dele. Mas Jó olha para sua esposa diante de uma palavra tão pesada. Jó ainda continua acreditando. Jó continua dizendo: nu eu vim para essa terra e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sem esperança nesse momento na minha vida. Eu estou sem esperança, mas ainda eu acredito. Mas Jó está muito abatido. Jó está passando por um processo de perder as coisas. Jó está passando por uma enfermidade terrível. E aí 3 amigos de Jó se achegam diante dele. A Bíblia diz que se achega perante ele, ele faz Bildade, Zofar. Eles chegam perto de Jó. E quando eles olham para Jó, Jó está todos desfigurados, eles não conseguem reconhecer Jó. Jó estava com a aparência totalmente mudada, a situação de Jó era terrível. Aqueles 3 amigos de Jó são tão impactados, que a Bíblia diz que eles sentaram do lado de Jó, e eles ficaram 7 dias e 7 noites chorando amargamente. Eles não conseguiram achar uma palavra para consolar o coração de Jó. E depois de 7 dias, Jó começa a abrir o seu coração. Jó olha para a sua necessidade. Jó olha para a sua dor. Jó olha para tudo aquilo que ele tinha perdido. Jó agora está sem esperança. Então ele começa a abrir o seu coração com seus amigos, talvez esperando uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. E aqueles homens agora vão mostrar toda a religiosidade que está no coração deles. Porque o religioso, ele pode ter uma aparência que está sofrendo a tua dor. Talvez o religioso, ele tenha uma aparência de que ele está junto com você diante da dificuldade. Mas o religioso, quando ele olha para algo que está acontecendo, ele vai modelar a sua santidade, ele vai modelar aquilo que ele é, e ele vai começar a trazer julgamento. Então os 3 amigos de Jó agora começam a julgar Jó. Aqueles 3 amigos que no início ficaram chorando durante uma semana, dia e noite, agora eles olham para a vida de Jó e falam: tem que ter alguma coisa muito errada por você estar passando por esse processo. E eles começam a julgar Jó. Eles estavam perdidos no seu julgamento, eles estavam perdidos naquilo que eles estavam olhando, eles estavam equivocados naquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Oh, queridos, quantas vezes a religiosidade nos leva a ter um equívoco de fazer uma leitura correta das coisas que estão acontecendo, e nós entramos no âmbito de julgamento. Quando nós entramos no âmbito de julgamento, nós começamos a entrar na religiosidade e julgar as pessoas, criar parâmetros, medir elas. E nós começamos a dizer: ah, se está acontecendo isso na vida dela, é porque ela merece, é porque ela está pagando um preço por tudo isso. Então ele faz agora, está na presença de Jó. Em vez de consolar Jó, em vez de trazer uma palavra de esperança, ele faz agora, vai dizer para Jó que Jó era um perverso, que se aquilo estava acontecendo na vida de Jó, se Jó estava passando por um processo, é porque Jó era perverso diante de Deus e diante dos homens. Ah, não fica só aí. Bildade começa a dizer que Jó era um hipócrita. Bildade agora, em vez de trazer uma esperança para Jó, Bildade agora diz: Jó, você é um hipócrita. E não para só por aí. Zofar agora, o 3º amigo, ele começa a dizer que além de hipócrita, Jó agora é um mentiroso. E os discursos vão transcorrendo, e Jó começa a ver os seus amigos apontando, os seus amigos dizendo coisas. Até um deles tem a ousadia de dizer na presença de Jó: tem um espírito que está me dizendo coisas sobre você, Jó.
Eles começam a usar, até dizendo que Deus está falando algumas coisas, que Deus está julgando algumas coisas. O religioso começa a usar até o nome de Deus, fazer até coisas de julgamentos, achando que é Deus que está falando, queridos. Nós sempre temos que ter uma palavra de esperança. Sempre temos que ter uma palavra de esperança. Todas as vezes que nós entramos no âmbito da religiosidade, do julgamento, nós queremos achar um culpado para situações. Quantas vezes nós estamos diante de situações e as pessoas querem achar um culpado, e muitas vezes o Senhor vem e nos confronta e diz para mim: assuma a culpa, assuma a culpa, porque o que eles querem é um culpado para acabar com a situação. E muitas vezes é melhor nós nos humilharmos perante a mão poderosa do Senhor. Muitas vezes é melhor nós nos rebaixarmos do que nós ficarmos nos justificando. E Jó começa a entrar numa justificativa perante seus amigos. Jó começa a se justificar perante os 3 amigos. E eles de novo, eles vêm e trazem o segundo discurso de acusação sobre Jó. Uma visão equivocada de um processo que Jó estava passando. Uma visão equivocada que a religião estava julgando. Se está acontecendo isso com você, se são dias difíceis, é porque você errou em alguma coisa. Se você está perdendo algo, é porque você errou e Deus está colocando a mão em você. Mas Jó, ele tenta se justificar de todas as maneiras, e ele está com a visão equivocada do que Deus estava realizando na vida dele. Jesus é o único que pode restaurar a nossa visão, queridos. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, se nós não tivermos uma visão de Jesus, nós vamos estar com uma visão equivocada de todas as coisas. Se nós não nos apegarmos a Jesus, a nossa visão vai ficar equivocada. Nós nem vamos entender o que está acontecendo no comércio, na indústria, na igreja. Nós vamos tentar nos justificar de todas as maneiras, mas nós temos um convite do Senhor para nós termos a visão de Jesus dos processos que o mundo está passando. Tenha uma visão nessa noite. Tenha uma visão restaurada através de Jesus Cristo. Somente Jesus pode restaurar toda a visão equivocada, toda a visão mentirosa que esse tempo está nos oferecendo. Nesse tempo não basta apenas nós termos uma palavra de esperança para as pessoas. Nesse tempo nós temos que levar as pessoas para Jesus. Nesses dias não adianta ter uma palavra de otimismo, nós temos que ter uma palavra de salvação. Não adianta nesses dias nós falarmos para as pessoas que as coisas vão melhorar. Não, nós temos que falar para as pessoas que se elas buscarem Jesus, Jesus pode transformar a vida delas. A única pessoa que pode restaurar a nossa visão se chama Jesus Cristo. E Jó não estava entendendo, Jó estava com a visão equivocada daquilo que Deus estava fazendo. Mas Jesus, ele veio. João 14,6 disse assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A visão equivocada, aquilo que nós olhamos de maneira errada, só pode ser restaurado através da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. A vida só é completa através de Jesus Cristo. Por isso que Jó não tinha a visão completa ainda de quem era Jesus. Então Jó estava achando que uma árvore era mais importante do que ele. Mas Jesus disse lá em João 15 sobre a videira verdadeira. João 15, 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Jó, na verdade, queridos, ele estava passando por um processo de poda. Deus estava limpando a vida de Jó. Deus estava podando a vida de Jó, para que Jó desse mais fruto ainda. Toda a vara que está em mim é podada, para que dê mais fruto ainda. Irmãos, são dias onde Deus está podando para trazer santificação para o santo. Marca bem essa frase:
São dias onde Deus está santificando para trazer santificação para o santo. São dias quando a poda de Deus é para santificar o santo. A poda de Deus é para santificar o santo. Tudo isso que Deus está podando, tudo isso que Deus está fazendo, está doendo em você. Talvez você está enfermo, talvez você está passando por um momento de enfermidade, talvez você perdeu o emprego, talvez as coisas estão difíceis aí fora, mas eu quero dizer algo para você, é Deus santificando os santos, Deus está te santificando. Deus está nos podando, Deus está santificando a igreja, e Deus santifica através do fogo, através do sofrimento, através das angústias, através das provações. Deus está santificando os santos. São dias onde o Senhor está santificando. Deus não está exterminando, Deus não está se vingando, Deus não está colocando a mão em você porque você fez algo errado ou deixou de fazer. É apenas o Senhor fazendo uma poda na igreja, é apenas o Senhor santificando os santos para algo maravilhoso, que é a salvação, que é a vida eterna que nós temos nele. Aí Apocalipse diz que aquele que for santo se santifique mais ainda, e aquele que for imundo fique mais sujo ainda. Então são dias aonde o Senhor está santificando os santos. Jó estava passando por um processo de santificação. Jó estava sendo santificado, Jó estava sendo trabalhado, Jó estava passando por tudo isso. Jó precisava aprender algo que Jesus veio ensinar. Quando Jó, ele diz que uma árvore é mais importante do que a vida dele. Quando Jó diz que uma árvore cortada, mesmo que ela seja derrubada, mesmo que ela esteja ali, ao cheiro das águas, quando as águas chegarem, ela brotará. Mas para ele não tinha esperança. Mas Jesus, ele conserta tudo isso. Jesus tira toda visão equivocada, tudo aquilo que nós pensamos. Se nós buscarmos a Jesus, Jesus vai restaurar a nossa visão. Então Jesus vai mostrar algo, que eu e você somos muito mais importantes do que as coisas. Jesus vai mostrar algo, que nós somos mais importantes do que os animais, do que as ervas. Olha que Jesus diz lá em Mateus 6:26, diz assim. Olha o que Jesus disse, olha como Jesus é maravilhoso, como Ele vai restaurar a visão. Jesus lá em Mateus 6:26 diz assim: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cega, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestiais os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus está restaurando a visão, está dizendo: olha, as aves, elas não fazem nada disso, e vocês têm mais valor do que as aves. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus, Ele restaura toda a visão equivocada, toda a visão mentirosa, tudo aquilo que os dias de opressão, tudo aquilo que os dias de tristeza, tudo aquilo que os dias de luto, todos os dias que nós passamos por
por perdas, por traições, por calúnia. Jesus restaura a visão e Ele começa a dizer para mim e para você: ei, não fique preocupado com nada, você é muito mais importante do que as aves do céu, você é muito mais importante que os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória vestiu como os lírios do campo, mas vocês são mais importantes, nada vai faltar para vocês. Não ficai preocupado, não ficai ansioso, porque em mim há esperança. Em Jesus há esperança. Em Jesus há esperança. Jó 19:25, Jó tem uma visão profética. Jó não entende na sua carne, talvez Jó não entende na plenitude, mas Jó 19:25 diz assim: no meio da angústia, no meio de um discurso, onde Jó se justifica, onde Jó tem muitas lamúrias, nesse momento o espírito de Jó começa a se comunicar com Deus e começa a ver uma palavra de esperança. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tem uma visão profética, que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Jó tem uma visão da ressurreição de Cristo. Jó tem uma palavra de esperança: pode morrer, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Ele se levantará, Ele se levantará. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança nos dias de caos, nos dias de dor, nos dias de luto. Jesus é a nossa esperança. Jó não estava entendendo tudo, mas Jesus veio trazer todas as coisas. Jesus veio trazer clareza. Jesus veio trazer uma visão correta. Jesus veio trazer todas as coisas no princípio. Final de livro de Jó. Há uma restauração de Deus. Final do livro de Jó termina numa mesa, onde Jó ora para os seus amigos. Uma mesa é formada. Os seus irmãos, as suas irmãs voltam e eles vão comer com Jó. E é na mesa ali há uma restituição de Deus por tudo aquilo que Jó tinha passado. Naquela mesa acontece uma reconciliação. Sabe, nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a alguns minutos. Sempre a mesa de Jesus é uma mesa de reconciliação. Sempre o Evangelho de Jesus vai pregar o Evangelho da reconciliação. É reconciliar o homem a Deus através de Jesus. É nos reconciliarmos através de Jesus. Talvez você não consegue perdoar alguém, e pela sua força você não vai conseguir. Mas Jesus nos oferece uma mesa de reconciliação. Quando nós buscamos a Jesus, a mesa que Jesus nos oferece é uma mesa de reconciliação. João disse: como vocês podem amar a Deus a quem vocês não veem, e não amar o seu próximo? Sempre o Evangelho de Jesus é um Evangelho de reconciliação. Quando não há reconciliação, não é um Evangelho genuíno, não há um Evangelho verdadeiro. A mesa de Jesus foi uma mesa de reconciliação até para Judas. Até para Judas era uma mesa de reconciliação, mas Judas, mesmo numa mesa proposta de reconciliação, Judas endureceu o coração. Na mesa do Senhor é uma mesa de reposicionamento. Quando Jó estava na mesa, com a sua família, com seus irmãos, com as suas irmãs, quando Jó recebe tudo em casa e eles comem junto ali, Jó estava entendendo que foi uma transição que foi feita na vida dele. Ele foi passado por muita dor, por muitas perdas, mas a mesa é uma mesa de transicionamento, é uma mesa de reconciliação, é uma mesa de reposicionamento. Jó agora é reposicionado no lugar de origem. E não se preocupe, Jesus ele vai te reposicionar no corpo, Jesus vai te reposicionar. Jesus vai te reposicionar na família, Jesus vai te reposicionar no ministério. Tudo aquilo que você perdeu, se você voltar o seu coração para Jesus, Jesus pode te reposicionar. Nessa mesa é uma mesa de restituição.
Final de livro de Jó, você pode ler. A Bíblia diz que Jó, ele foi restituído em tudo aquilo que ele havia perdido. Em tudo aquilo que ele havia perdido, Jó foi restituído. Jó foi restituído na sua fé em Deus. Ele chega num ponto que ele confessa: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço contigo andar. Jó, ele recebe uma restituição. Jó recebe uma palavra de esperança.